Bem-vindo a mais uma videoaula do ensino universitário Matemática Simples. Hoje iremos trabalhar com o software SPSS para calcular testes paramétricos para a média. O teste que iremos realizar para a média tem duas hipóteses possíveis. Tem a hipótese nula, em que se pretende testar se a média é igual a um determinado valor, contra a hipótese alternativa, em que vamos verificar se a média é diferente de um determinado valor, o H0 e o H1. Ora, a nossa tabela do SPSS vai produzir um conjunto de valores que nós iremos analisar já de seguida. Mas vamos pegar num exemplo concreto. Portanto, temos aqui uma amostra que tem a ver com uma turma. Imaginem que temos aqui a variável que diz respeito à classificação dos alunos no ano anterior, a classificação média, e queremos verificar, por exemplo, se a turma tem a mesma média a nível nacional, tem a mesma média que a média nacional. Portanto, vamos, por exemplo, partir do princípio que a média é igual a 13 e vamos verificar se a média dos alunos da turma é igual a esse valor. Então, temos que ir aqui a Analyze, Compare Means e One Sample T-Test. Portanto, é aqui que nós vamos fazer o nosso teste para a média de uma variável quantitativa, para verificarmos se é igual a um determinado valor. Ora, para esta janela vamos colocar a nossa variável quantitativa que tem a ver com a classificação no ano anterior. Aqui o valor que iremos testar, que neste caso, como hipótese, era o 13. Nas opções podemos considerar a construção do intervalo com a confiança que pretendermos. Já vamos ver que intervalo é este que é gerado. Aqui tem a ver com os missing values, que não acontece neste caso. Então, vamos mandar fazer este teste, depois de termos ali as opções também já analisadas. Carregamos no OK. Ora, o nosso SPSS produz duas tabelas. Uma primeira que é mais uma análise descritiva dos parâmetros associados à variável em causa, diz o número de elementos, a média, o desvio padrão e o erro da média. Depois temos, agora esta sim já tem mais a ver com o t-teste que foi realizado, o teste paramétrico que foi realizado, que tem o t, o df, o sig, a diferença das médias e este intervalo de confiança. Agora vamos analisar um a um cada um destes elementos. O que é o t? Ora, o nosso t é a estatística de teste. Portanto, é a mesma estatística de teste que seria obtida caso construíssemos o nosso teste à mão. Portanto, testes estes que foram, por exemplo, utilizados na videoaula anterior. O que é o DF? O DF tem a ver com os graus de liberdade associados ao teste em causa. No nosso caso, o DF é 24 porque é 1 menos o número de elementos da amostra. Está bem? Isto também tem a ver com o facto de estarmos a utilizar aqui a tabela de student e os graus de liberdade serem inferiores. Mas, quer dizer, a nós interessa-nos mesmo é analisar cada um destes valores e a partir deles obter conclusões acerca de qual das hipóteses é que se deve aceitar. A seguir temos o SIG, que também é conhecido como p-valor. Ora, este p-valor do teste é que me vai permitir construir, ou melhor, concluir, perante o nível de significância que se está a utilizar para aquele teste, se aceita a hipótese H0 ou se aceita a hipótese H1. Como? Se o nível de significância, ou seja, a margem de erro, a percentagem de erro, for maior do que o p-valor, nesse caso, rejeita-se o H0 e aceita-se H1. No caso do nível de significância ser menor do que o p-valor, então aceita-se o H0. Ora, os valores habituais para o nível de significância costumam ser 1%, 5% e, em algumas situações, o 10%. Para qualquer um destes casos, e para o teste que foi realizado aqui, o nosso SIG é maior do que o p-valor, ou, por outro lado, o p-valor é menor. Desculpem, o nosso p-valor é maior do que o nível de significância que estamos a considerar. Quer ele seja 5%, 0,05, quer ele seja 1%, 0,01, quer ele seja 10%, 0,10. Portanto, o p-valor é sempre superior. Ou seja, em qual das situações é que estamos? Estamos na situação em que o nível de significância é menor, ou seja, aceitamos H0. Que neste caso consiste em aceitar que a média da aprovação dos alunos desta turma é igual a 13 valores, que foi esse o valor que nós fomos testar. Mean difference é a diferença entre a média da turma e o valor a testar, que neste caso é negativa porque a média da turma provavelmente é relativamente inferior, provavelmente não, vocês podem ver aqui que é inferior a 13, é 12,48. No entanto, essa diferença não é significativa o suficiente para nós concluirmos que a média não é igual a esse valor. E, finalmente, este intervalo de confiança, que é o intervalo de confiança da diferença entre a média da amostra
e a média que queremos testar, que é 13. Até podíamos tentar fazer aqui um teste com um valor diferente, só para ver o que é que aconteceria, está bem? Mas neste caso, para este teste em causa, a conclusão a que nós chegamos é que se aceita que a média é igual a 13. Mas vamos mudar, vamos meter 16. Vamos ver o que é que acontece se agora considerássemos como 16 o valor a testar. Vejam como é que ficou o p-valor. E até o próprio intervalo. A grande diferença está claramente aqui. Estão a ver, o sig vai ser aproximadamente igual a 0. Quer isto dizer que qualquer nível de significância que vocês considerem vai acabar por ser maior do que o p-valor. Ou seja, aceita-se que a média não é igual a 13, que é diferente. Desculpem, não é igual a 16, que é o valor a testar aqui, mas sim diferente de 16. Portanto, a grande diferença, normalmente o que me permite mesmo concluir para os testes efetuados no SPSS, que me permite concluir qual das hipóteses é que se deve aceitar, é este sig, é que vai permitir tirar essa mesma conclusão, mas claro, também convém saber o que é que cada um destes parâmetros, o que é que cada um destes valores aqui significa perante este teste. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.